Amém, meus irmãos? Amém. Só um pouquinho aí. Convidar o nosso irmão Diniz para colher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Enquanto ele vai aí até você, irmão, abra sua Bíblia em Lucas. E vamos dar continuidade às nossas exposições aqui no livro do Evangelho de Lucas. Hoje, Lucas capítulo 10, do verso 17 ao 24. Lucas 10. Lucas 10, meus irmãos, do verso 17 ao 24. Texto bastante conhecido dos irmãos. Todos têm? Então vamos fazer a leitura, meus irmãos. Depois eu digo como é que eu vou caminhar aqui no texto. Verso 16 do capítulo 10 de Lucas. Perdão. Verso 17. 17 ao 24. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Disse-lhe Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Deus bondoso, Deus gracioso, mais uma vez estamos aqui. E temos consciência, Deus, que necessitamos e precisamos da ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu preciso e sempre precisarei, Senhor, da influência do Teu Espírito Santo, do poder do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que de fato eu venha falar, imbuído da Tua autoridade, Pai, da autoridade que vem de Ti, no poder do Espírito Santo. E assim eu te peço, que o poder do Espírito Santo fale aos corações e os ouvidos de todos esses que aqui estão. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nos impede de amadurecer na Tua palavra, tudo aquilo que nos impede de falar a Tua palavra. Que hoje, Senhor, não seja mais um domingo qualquer na vida de cada um de nós aqui. Que possamos sair daqui mais consciente de quem Tu és, mais consciente das nossas responsabilidades. Em nome de Jesus, Senhor, faz com que esse texto, de fato, tenha relação com todos nós aqui essa noite. Em nome de Jesus é que eu te rogo e te suplico, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o contexto imediato dessa passagem é o sermão passado, né? Quando nós vimos o Senhor enviar 70 discípulos, provavelmente 70 discípulos que não incluíam os 12 apóstolos do Senhor. E nós dividimos o texto na semana passada como uma missão de honra, uma missão difícil, uma missão perigosa, uma missão de fé, uma missão de rejeição e uma missão de confronto. E o contexto dessa passagem, agora eu acabei de relatar, era o contexto onde Jesus dizia, deixava bem claro, que para servir a Ele tem um custo. Tem custo, tem que realmente entender aonde está entrando. E quando se entende isso, não tem outra coisa a fazer a não ser dar prioridade à vontade desse rei que colocou você dentro desse reino, do reino de Deus. E uma terceira coisa que nós aprendemos é que esse chamado, esse colocar do indivíduo dentro do reino de Deus requer urgência. Ele tem que ir e não pode mais olhar para trás. Ele tem um caminho a percorrer. E aí o Senhor exemplificou isso
mandando os seus discípulos. E é interessante que aqui, no nosso contexto de hoje, está o relato desses discípulos que foram mandados por Jesus, eles voltando, como o texto mostrou para a gente, bastante alegres. Se você olhar para o capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 1, tem aí a menção da missão que Jesus deu aos 12, certo? E eles vão para essa missão e eles voltam. O verso 10 vai dizer isso, ó, regressando, verso 10 do capítulo 9. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. Aí Jesus faz o que com eles? Toma eles e levam ele para uma cidade chamada de Betsaida. E lá eles participam, né, da multiplicação dos pães. Há um silêncio deles aqui. Eles não demonstraram o que os discípulos, os 70, demonstraram para Jesus. Aí volta para o nosso texto em questão. O nosso primeiro verso, verso 17, diz que os 70 voltaram com alegria. Algumas versões vai dizer, cheios de alegria. Antes da gente começar a expor de fato o texto, como eu sempre faço, eu vou dividir o texto aqui. E o texto, meus irmãos, ele está respaldado em alegria. Mesmo Jesus tendo dito que não é fácil servi-lo, é perigoso servi-lo. Muitas das vezes, em vez de lograr adébitos, nós vamos chamar para nós a rejeição. Mas mesmo assim, o Senhor nos manda a confrontar aqueles das quais o Senhor nos pede para falar quem Ele é, o que Ele fez. E qual é o resultado de tudo isso. Aqui, a gente vê que mesmo com tudo isso, há alegria. Se você percebeu no texto, a palavra alegria aparece aqui de forma direta e de forma indireta. Então, como é que eu divido o texto? Muito simples. Nós vamos entender aqui qual é a maior alegria que eu e você, como um crente em Cristo, se você se considera assim, qual é a maior alegria que você tem que nutrir na sua caminhada cristã. A maior alegria, que no caso são 3, que se tornam uma. Então a primeira alegria nós vamos ver no verso 1. A primeira alegria. A segunda alegria nós vamos ver do verso 23, do verso 21 ao 22. A segunda alegria. A terceira alegria do verso 23 ao 24, beleza? A primeira alegria que a gente vai ver é a alegria de ser salvo. A segunda alegria é a alegria de ter a revelação de quem é Cristo. E a terceira alegria é a alegria de ter a palavra. A palavra. Então, de antemão, já digo para onde é que eu vou caminhar. Quais são, ou qual é a maior alegria? Uma tríplice alegria. Então, a maior alegria que você tem que nutrir no seu coração, independente das circunstâncias, seja em momentos difíceis, seja em momentos perigosos, seja em momentos de rejeição, é que você tem que ser feliz pela salvação que você tem, pela revelação de Cristo a você, porque se Ele não se revela, você não seria salvo, e pela palavra de Cristo, porque se você não tivesse ouvido a palavra, e a palavra não tivesse mostrado a você quem é Cristo, você não estaria na situação de salvo. Então vamos lá, meus irmãos. E tem aqui algo muito interessante. Dentro de todas essas alegrias, tem 2 alegrias, uma que provém dos discípulos e uma que provém de Jesus. Esse é o único texto, até hoje, que eu me deparei, que mostra literalmente, e está registrado, a alegria do Senhor. Se a gente perguntasse um para o outro, qual é a sua maior alegria? Antes de você ouvir essa pequena introdução, talvez você dissesse, minha maior alegria foi o dia que eu casei, minha maior alegria foi quando, talvez você dissesse, quando eu aceitei Cristo, quando Cristo me aceitou. Minha maior alegria é quando nasceu meu primeiro filho, minha maior alegria é quando eu comprei minha casa própria. Se você perguntasse para Jesus qual é a maior alegria dele, ele vai dizer para nós aqui qual é a maior alegria dele. E essa maior alegria dele é que dá contorno. A maior alegria que a gente deve ter no nosso caminhar com Cristo, que ela se divide em 3, como eu coloquei aqui, de ser salvo, de ter a revelação dele, de quem é ele, e ter a sua palavra. Então vamos aqui para o texto.
os discípulos voltam felizes da vida. O texto está dizendo aí, ó, voltaram, olha aí para o texto, verso 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos submeteram. É interessante que, se você voltar aí e olhar na chamada que Jesus deu a ele para enviá-los para fazer essa missão, o Senhor não diz que vai dar poder a eles para expulsar demônio. Diz para eles que vai ser perigoso, verso 3, né, do capítulo 10, ide, eu vos envio como cordeiros no meio do lobos. Aí ele vai dizer, não leveis bolsa, tenham fé, né, ficai em casa. Aí no verso 9, né, ele vai dizer, curai os enfermos que nela houver, diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, a prioridade é o reino de Deus. A prioridade não era curar as pessoas. A prioridade não era expelir demônios. A prioridade era dizer que o reino de Deus tinha chegado. Lembra que eu disse? O reino de Deus ainda não era uma chamada direta ao arrependimento, mas era uma chamada a observar que aquele profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento estava ali inaugurando o reino de Deus. E eles precisariam olhar para esse Cristo que veio estabelecer o reino de Deus e que nós hoje estamos esperando ele completar a sua obra. Mas o nosso texto em questão hoje diz que quando eles voltam, eles não voltam felizes da vida porque pessoas entraram no reino de Deus. Eles não voltam felizes da vida porque pessoas foram curadas das suas mazelas. Mas eles voltam, e o texto, a ideia do texto aqui é dizer que eles voltaram com muita alegria. Então pense aí, vou fazer uma analogia aqui para ver se dá para você entender a força aqui da palavra, a alegria aqui. Pense no indivíduo que sai de um estádio onde o time dele ganhou e foi campeão. Qual é a intensidade da alegria dele? É mais ou menos isso que Lucas está querendo retratar aqui. Eles voltam com muita alegria por ter expelido demônio. Agora olha o que é que Jesus vai dizer para eles. Que aqui está óbvio qual é a maior alegria, pelo qual eles deveriam se alegrar. Não que o Senhor esteja condenando, porque eles se alegraram com isso. Até porque o contexto, voltando mais um pouco, teve aquele momento que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar demônio, né? Daquele menino lunático lá, o pai dele, não, qual é o problema aí? Jesus desceu do Monte da Transfiguração e viu lá aquele embate lá. Qual é o problema? Não, porque eu levei o meu filho para os teus discípulos apóstolos, eles não conseguiram, e tal, Jesus deu uma repreensão a eles lá e tal. Então, parece que no período de Jesus, esse negócio de expulsar demônio era um negócio novo. Até então, não existia isso, não é? Tão fortemente. Então, isso parece que trazia muita evidência, né? Então, eles chegam e dizem, arrebentamos na nossa missão, no nosso evangelismo, os demônios se submeteram a nós pelo teu nome. Eles dizem de maneira correta, não é? Aí o Senhor diz o que para eles? Parece que não tem nada a ver, né? Jesus vai dizer aí, verso 18, disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Pronto, você ouviu um negócio desse? Tem muitos sentidos para isso daqui. Muitos, 5 ou 6. Mas eu vou trazer só 2 aqui, o que não é e o que eu acho que é, certo? Se você, assim, de cara, pega esse texto sem considerar outras coisas que já aconteceram, você ia dizer que o Senhor está querendo comparar eles com a queda de Satanás. É como se Jesus estivesse querendo dizer assim, olha, Satanás se orgulhou. Ele se sentiu arrogante na situação que ele tinha. E essa arrogância levou ele a cair, eu vi ele cair. Aí parece que a menção disso aqui é aquilo que está lá escrito em Isaías capítulo 14, que a maior parte das pessoas acredita que ali é a história da queda, né, de Satanás. Isaías 14, do verso 11 em diante. Depois você lê lá. Mas eu entendo que não. Ali é o Senhor falando pelo profeta do rei da Síria, Senecaribe. Não, de fato, Satanás. Há poucos relatos na Bíblia para dizer como foi essa queda de Satanás. Então, eu penso que não seria isso que Jesus está dizendo aqui. Eu penso que Jesus está dizendo aqui, não só eu, muitos comentaristas, é que Jesus está dizendo assim para eles, mais ou menos isso aqui, literalmente,
Enquanto vocês estavam expulsando os demônios, subordinando eles a vocês, eu estava vendo o chefe deles cair. É como se Jesus estivesse dizendo, o reino cresce, e quando o reino cresce, isso quer dizer que o domínio, o poder de Satanás vai sendo diminuído. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, todas as vezes que os meus discípulos avançam na seara, que são poucos os obreiros, ele pede para orar, todas as vezes que eles avançam e vão ganhando pessoas, ou seja, Cristo vai salvando, a ideia aqui é de que isso vai deixando ele cada vez mais fraco ao ponto de cair definitivamente. O ponto é, o que Jesus está falando aqui, ele está falando dentro de uma linha de tempo. Mas, entendendo espiritualmente, a gente sabe que Satanás já foi derrotado. Quando, meus irmãos? Satanás foi derrotado por completo? Quando Cristo morreu na cruz. Colossenses. Quando ele morreu na cruz, Satanás ali foi o golpe fatal, final, consumação. O diabo já perdeu. É o já ainda não que é colocado para nós, né? Porque quando nós lemos lá em Romanos, vai dizer que Deus nos predestinou, nos chamou, nos salvou e nos glorificou. A gente ainda não é glorificado. Mas isso é para dar convicção que a obra que Cristo fez na cruz é definitiva. Se Ele salvou, Ele vai sustentar e Ele vai apresentar glorificado diante de Deus, como diz lá no final de Judas. Da mesma forma, aqui. Então, me parece que essa é a ideia, né? Jesus dizendo para eles, é isso mesmo, eu dei poder para vocês, para que tudo estivesse sujeito a vocês, porque eu dei poder a vocês, para vocês fazerem isso, né? Assim como ele deu quando enviou os 12, e lá deixou bem claro, poder para expelir demônio, tudo que é jeito, mas a ideia era pregar o reino de Deus que havia chegado. Então, Jesus, não diretamente aqui, ele reprime essa alegria. Mas pelo contrário, Jesus, ele fortalece esse argumento de que é isso mesmo, os meus servos, os meus filhos, aqueles que eu salvei, eles vão ser meus embaixadores e eles vão ter poder dado por mim. E ele ratifica isso quando ele diz, no verso 19 que ele diz. Por isso que não dá para a gente achar que seja outra coisa a não ser isso. E quando Jesus diz, eu vi Satanás como um raio caindo do céu, era tipo dizendo, todas as vezes que o meu reino for crescendo nesse mundo caído, mais Satanás vai perdendo o seu poder. Porque hoje, Satanás, ele reina, mas sobre ele está o Senhor. E o Senhor usa do seu poder através da sua igreja, do seu povo. E o argumento fica forte porque ele vai dizer isso aqui, ó, verso 19, ó. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É isso mesmo. Quem está comigo é forte, é poderoso. Quem está sobre o meu comando é um exército invencível. Por isso que lá em Romanos, Paulo faz aquela declaração, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Só que Jesus vai deixar claro, eu não quero que vocês se alegrem, mesmo que isso seja verdade, que eu dou autoridade para você. Segundo o meu querer, se uma pessoa estiver enferma, você orar, aquela pessoa receber a cura. Se um demônio se manifestar, o poder é dado a você, se assim eu queira, para que aquela pessoa seja liberta. Mas não se alegre por isso. Não se alegrem pelo que vocês podem fazer, pelo poder que eu dou a vocês. Se alegrem, ele vai dizer, pelos seus nomes escritos nos céus. Assim que ele termina o verso 19, é isso que ele vai dizer. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. E a gente podia aplicar isso para outras coisas. Para as enfermidades que atendem a sua voz e saem daquele corpo. No contexto deles aqui, que certamente muitas pessoas foram curadas, né, no nome do Senhor, assim como foram expelidos os demônios no nome do Senhor. É isso mesmo, o Senhor deu esse poder, deu essa autoridade, e ninguém vai tocar em você, é um exército invencível, mas ele diz, mas não vos alegreis, porque os espíritos assim
se vos submetem. Alegrai-vos antes a ideia, antes de qualquer coisa, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ou seja, em outras ocasiões, em outros locais, vai dizer arrolados nos céus, em outras versões, em outros lugares da Bíblia, escrito, né? Que ninguém tira, ninguém. E o termo traduzido aí, nas conjugações verbais que estão aí, é a ideia de uma vez colocado, jamais será tirado. A ideia aqui é o peso de quando você, por exemplo, casa, que você assina lá aquele documento, você sela, né, aquele documento, reconhece firma, aquele documento ali é de valor. Deveria ser, né? De valor, entendeu? Na antiguidade era quando um rei selava, né, uma localidade e dizia, ó, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, tá? Fechado. Então a ideia, quando o Senhor diz isso aqui, que os seus nomes estão escritos ou arrolados nos céus, é que as palavras, os verbos, as palavras que se encontram aqui dão essa ideia de colocado e não mais tirado. A gente até viu um sermão passado aí, riscado o livro da vida e tal, não é a ideia de dúvida, é a ideia de certeza. Seu nome está escrito e jamais será arriscado. É isso que o Senhor diz para esse pessoal super animado por ter feito a vontade de Deus. Eles não foram desobedientes, eles fizeram a vontade de Deus. Deus ratificou que deu autoridade a eles, verso 19, para fazer isso mesmo. Mas o Senhor diz para eles, não exagerem nessa alegria. Existe uma alegria maior, que não está ligada no que vocês fazem, mas sim no que vocês se tornaram. Se tornaram meus filhos, e agora estão lá no livro da vida. Meus irmãos, isso parece ser tão comum, é uma verdade que você sabe, mas coisa difícil, meus irmãos, para nós cristãos, é de fato absorver e viver essa verdade, tão simples. Às vezes eu penso que a gente não se alegra muito com isso, é porque de fato não tem custo para nós, a salvação é pela graça. E parece que fica sem graça para a gente. Parece que a gente sente a necessidade de querer contribuir com alguma coisa para que aquilo tenha valor. E isso nada mais é do que pensamento terreno. Não é? Quando alguém faz alguma coisa pela gente, a gente fica constrangido. Ou então, quando alguém quer fazer alguma coisa para a gente não quer deixar. E às vezes a gente não quer deixar, não é porque a gente não quer ocupar a pessoa, às vezes é orgulho. É orgulho, para não dizer assim, eu não vou deixar as pessoas fazerem tudo por mim, para depois dizer que eu não faço nada, que tudo que eu tenho é que as pessoas me deram. E a gente às vezes vai com essa mesma metodologia, com esse entendimento, para as coisas relacionadas à salvação. Cristo nos deu a salvação de graça, pela graça. E nós não valorizamos como deveríamos valorizar. Jesus pegou esse momento, que esses caras chegam, super animados, e dizendo, Senhor, no poder do teu nome nós expulsamos demônio. Jesus escuta, beleza, eu dei autoridade para isso mesmo, para vocês fazerem. Mas eu digo uma coisa para vocês, se alegre muito mais pelo que eu fiz a vocês, em vocês, do que o que vocês fazem em meu nome. Se alegre muito mais por isso, a salvação. Então, a alegria maior que tem que habitar no nosso coração, e tem que nos fazer, cada dia mais, se agarrar a ela e ser grato por ela, meus irmãos, é a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. E quando o texto fala aí de serpente, de escorpião, a gente não pode entender isso como, de fato, literal. Não é que Deus deu para eles, deu para nós também, como está lá em Marcos, né? Vai pegar em serpente e tal, mas você não vai encontrar nenhum texto, de fato, isso acontecendo. De algum discípulo ter, né, pega um escorpião ou alguma coisa do tipo aí. Nada disso. Tem um episódio em Atos que acho que é uma lagarta que pega na mão de Paulo, se não me engano, mas não é escorpião. E a Bíblia vai mostrar que algumas associações que faz a Satanás é serpente. E a ideia de serpente é algo traiçoeiro, é algo venenoso, que é uma característica, né, de Satanás. Ele é traiçoeiro e é venenoso, né? Como exatamente fez o homem cair lá no Éden. E escorpião do mesmo jeito, a picada de um escorpião, da ideia de um agrilhão de morte. Então, tudo aqui que o Senhor fala no verso 19 é relacionado a Satanás.
Então, Satanás, quando de fato vê um cristão, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele treme. Entendeu? Ele treme. A semelhança de quando... eu estou assistindo agora aí uma série na Netflix, que era do meu tempo de adolescente, aí voltou agora e... Às vezes eu fico com vontade até de chorar, porque é nostálgico demais, sabe? Eu me lembro quando eu era moleque. E aconteceu um episódio lá de um indivíduo que ele apanhava demais na escola. Aí ele aprendeu a lutar karatê, né? E aí ele deu uma surra naquele que sempre batia em todo mundo. E quando tinha uns encontros de jovens, que o cara que batia direto nele apanhou dele, quando o cara chegava e olhava que via ele, já não ia para o mesmo, já saía do ambiente porque tinha medo dele. Quando eu estava estudando o texto, a ideia que eu tenho é essa: Satanás olha para a gente, no máximo que ele faz é nos rodear. Ele não chega perto da gente. Ele não chega, porque ele sabe o Deus que nós temos. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar cantando por aí, que eu vou pisar na cabeça do chifre do diabo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Negativo. A Bíblia não nos manda comprar briga com Satanás, nada disso. Tanto que o Senhor, aqui, a gente entende que era a fundação daquilo que seria a igreja, não é? E precisava ter um impacto, assim como teve no Atos 2. Então as pessoas precisavam entender nesse tempo, primeiro século, que esse Deus agora que apareceram vários, né? Esse Jesus que apareceu dizendo que é Deus, apareceu vários. De fato, ele é diferente. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre os animais, ele tem autoridade sobre o homem, sobre os demônios, tem autoridade sobre tudo. Que não se faz mais necessário a gente agir da mesma forma como esses homens agiram. Agora, o que é para eles e que fica para nós, sem sombra de dúvida, é quando o Senhor diz: se alegre pela salvação. É algo que nós temos em comum. Nem tudo na Bíblia é normativo. Nem tudo na Bíblia é norma que a gente tem que repetir. É uma descrição, para a gente ver como foi a ação de Cristo na vida dos seus discípulos no século I. E se você for estudar a história da igreja, você vai perceber também Deus agindo na pessoa de Cristo, através da sua palavra, em homens que vieram depois do último apóstolo, conhecido normalmente como os pais da igreja. Então, o que tem em comum em todas as eras é isso aqui: a alegria. Qual é a minha maior alegria que eu tenho que ter? Qual é a sua maior alegria que você tem que ter? É de ter sido salvo, de seu nome estar lá, e não vai ser riscado. O Deus que salvou vai sustentar você, vai preservar você, até que você chegue lá. Aí vem o verso 21, que aí vai começar a mostrar, né, a segunda alegria, que é a revelação de Cristo. E ao mesmo tempo uma alegria registrada de Cristo. Olha aí o texto está dizendo, ó. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse... Os discípulos chegaram alegres. E eu dei o exemplo lá, da turma saindo do estádio de futebol, onde o seu time foi campeão. Aí você tenta dimensionar como era a alegria, né, desses caras. Agora, a palavra que aparece aqui para Jesus é muito mais forte. É muito mais forte. A ideia da palavra que está aqui, alegrou-se, é jubilou-se, saltou de alegria. Acredita nisso? Saltou de alegria. Jesus saltou de alegria, cheio do Espírito Santo. E se você for lá em Gálatas, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. É a alegria. Mas o que foi que fez Jesus saltar de alegria? O que foi que fez Jesus vibrar? A ideia é essa, vibrar. Aí comparando também com o jogo de futebol, é mais ou menos Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo, faltando 30 segundos para terminar a partida, e o Brasil faz um gol. Aí o que é que você faz? Você pula, você fica feliz, que ali é garantida a vitória, não tem jeito, não tem mais como o outro time, no máximo é empatar, não tem como virar, acabou o tempo. Aí a ideia mais ou menos é essa, o Senhor saltando de alegria. Você já tinha parado para pensar nisso? Jesus saltando de alegria, jubilando de alegria, totalmente cheio de alegria. A gente sabe que Jesus é cheio do poder do Espírito Santo. A gente sabe que o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de justiça, mas cheio de alegria. Você já tinha encontrado um texto, meus irmãos, que dissesse isso? Está aqui. A gente encontra um texto em Lucas, lá na frente, que diz que quando que está naquelas parábolas lá, né, da ovelha perdida, né, do filho pródigo, né,
está lá das dracmas, e lá a palavra alegria vai se repetindo direto. E tem uma hora que vai dizer assim, que o céu se alegra, os anjos se alegram, quando uma alma se converte, quando há arrependimento. Aí, indiretamente, o céu se alegrando, é Cristo se alegrando, é Deus se alegrando. Mas é indiretamente, o texto mais direto, até hoje na minha vida, de ler Bíblia e estudar, é esse aqui. É esse aqui, ó. Naquela mesma hora. Que hora? Que hora, meus irmãos? Aqui é mais ou menos de onde vai sair o motivo de Jesus ter pulado de alegria, ter se sentido tão feliz. Na mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse. Se você ainda não sacou aqui, o que é que fez Jesus ficar alegre, feliz da vida, agora você vai entender. Olha o que é que o texto vai dizer, ó. Aqui é uma oração de Jesus. Jesus está orando ao Pai. Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A ideia de um Deus soberano. Um Deus que tem um controle de tudo. Jesus faz questão de dizer, dentro desse contexto, que os seus discípulos chegam alegres, felizes da vida por ter expulsado o demônio no nome de Jesus. Jesus vai dizer, se alegre pela salvação. Se alegre pelo nome de você está escrito. Aí, Jesus agora ora o Pai e diz, graças te dou, ó Pai do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos ou inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Deu para entender aí, mais ou menos, qual era a alegria de Jesus aqui? Meus irmãos, a alegria de Jesus, o texto está dizendo aqui, ó, naquela mesma hora, a alegria de Jesus foi em ver quem foram as pessoas que Deus, o Pai, se revelou na pessoa dele e deu a condição, o poder para eles fazerem aquilo que eles estavam fazendo. Jesus se alegra, meus irmãos, quando os seus filhos pregam o Evangelho, quando os seus filhos confrontam o mundo com a verdade do Evangelho. Isso alegra o coração de Deus, isso alegra o coração de Jesus. Jesus, vivendo no tempo e no espaço, ele deixou registrado para nós, enquanto ele teve vida, o que mais alegrava o seu coração era ver os seus gerando fruto, ações. Não aceitavam só de boca, mas praticavam, estavam dispostos a morrer pelo nome dele, como muitos morreram. Então, a alegria do Senhor, meu irmão, você não vai encontrar em outro texto. Se alguém perguntar para você, qual é a maior alegria de Jesus? Qual é a maior alegria de Jesus? Aí você vai dizer, é ver aqueles que ele salvou, sendo instrumento nas mãos dele para salvar outros. Está aí, ó. Naquela mesma hora, que hora é essa? Que os discípulos estão voltando e dando relato da missão que Deus deu a ele, que Jesus deu a eles. Vão lá pregar. Dependam de mim. Dessa vez você não vai depender totalmente de mim, eu vou agir. Não leve alforje, não leve nada. Dependam de mim. E o Senhor disse todinho o método, como é que eles tinham que fazer. Entre nas casas, entre na cidade. As casas e as cidades que não quiserem ouvir vocês, nem o pó da cidade vocês tragam na sandália de vocês. É condenação para essa cidade, é condenação para essa casa. Aqui o texto está dizendo para nós, o Senhor se alegrou em ver os seus discípulos fazendo a obra. Discípulos da qual ele pediu, né, que orassem, para que Deus mandasse mais, porque a seara era grande, mas os ceifeiros eram poucos. É aqui que está registrado, meus irmãos. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas. Estas coisas. Que estas coisas? A revelação de quem era Cristo. Ele vai dizer, ó, aos sábios e inteligentes, e as revelasse às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Então, dentro da alegria do Senhor, a gente tira aqui qual é a segunda coisa que torna a nossa alegria maior, é ter a revelação de Cristo. Deus não se revelou, Deus jamais se revelará para aqueles que acham que vão conseguir entender Cristo racionalmente. Paulo escreve aos Coríntios, deixa muito claro. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque, a princípio, a maioria deles aqui, dos que não creram em Cristo, que são relatados aqui,
Eles não criam em Cristo porque não queriam aceitar de onde Cristo estava vindo. Nascer de uma família pobre, de uma família que não tinha expressão, morava numa cidade também que não tinha expressão, era carpinteiro. Então não entrava na cachola deles a possibilidade. Ainda hoje, muitos judeus esperam o Jesus vir a primeira vez. Se acham inteligentes, se acham que há possibilidade de entender a salvação racionalmente. É fé. É fé. Conhecimento, consentimento e confiança. Não dá para dizer como é que isso funciona. É questão de tempo. É fé. Deus dá. A fé o indivíduo consegue enxergar. Mas ele só consegue isso se Deus o revelar. Então, Jesus deixa para nós aqui, Igreja Bíblica Monte Sião, e todos que me veem e me ouvem, que a alegria que nós devemos cultivar em nosso coração, primeiro, é a salvação que nós temos. E segundo, a revelação de Cristo. Porque se Cristo não se revela a nós, se a gente não enxerga Cristo como de fato Ele é, que é o próprio Deus encarnado, a gente jamais se submeteria ao seu senhorio. Jamais. Por isso, ele fica grato a Deus em ver o que ele está vendo e as pessoas que estão fazendo aquilo. A maior parte das pessoas que o Senhor levantou, tirando exceção Paulo, Levi, né? A grande maior parte, que é Mateus, a grande maior parte eram pessoas simples, pessoas humildes. É para dizer também que Deus salva pessoas inteligentes, eruditos, Deus salva. Mas quando Deus salva um erudito, não é pela sabedoria dele, é porque Cristo se revelou a ele, assim como se revela para o ignorante. Entendeu? Então Jesus se alegra em ver aqueles que o Senhor se permitiu revelar, fazer a obra que eles estavam fazendo. O Senhor se alegra. E ele ora ao Pai dizendo essas verdades. E aí o verso 22 corrobora mais para isso. Ó. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. A ideia aqui está amarrada ao verso 21, quando ele fala de revelação. Que tu escondeste, né? A revelação de quem eu sou, para os sábios entendidos. É o que ele vai dizer aqui, ó. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí, ó, o texto dizendo. Então, se o Filho não se revelar, não disser quem é ele, não tem como se salvar. Não tem como, meus irmãos. Está aqui um texto, ó. Certo? Está aqui um texto. Não tem como. Então, fica sem sentido o que muita gente ainda acredita. Que a salvação só depende de você colocar uma boa argumentação e no final a pessoa ser convencido pela sua argumentação e declarar, eu quero aceitar Jesus. Não é assim que funciona. Então eu tenho que pregar, você tem que pregar, mas você tem que entender que a questão de salvação não está sobre você. O que está sobre você é a responsabilidade de pregar. Se vai haver salvação, aí é com o Espírito Santo. Ou salva ou condena. Sempre existiu esse público. Desde quando nós começamos a estudar os evangelhos, o público que aparecia para Jesus, uns criam, outros não criam. E pelo contrário, quanto mais viam sinais e maravilhas, mais endurecidos seus corações ficavam. Então aqui não resta dúvida. Esses 70 que o Senhor levantou, só foi possível porque o Pai assim o quis se revelar através do Filho. Por isso, meus irmãos, não ache fora do normal, nós vemos nas televisões, nos canais de televisões, TV a cabo, internet, as pessoas usam muito o nome de Deus. É Deus para lá, é Deus para cá, é Deus para ali, é Deus para baixo, é Deus para cima, entendeu? E poucas pessoas falam de Jesus. Só tem um jeito de chegar diante do Deus verdadeiro. É se você for apresentado a Ele por Cristo. Por isso que Jesus diz lá em João, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se eu não aparecer e pegar você, vamos lá no meu Pai, colocar você diante... Não tem como.
Romanos deixa isso mais claro ainda, não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus. Depende de Deus. O fato é que Deus odeia uns e ama outros. E esses aqui, que ele coloca como crianças, ou seja, quando ele coloca criança aqui, ou em algumas versões bebê, ou pequeninos, é a ideia de pessoas totalmente vulneráveis. Pessoas que são carentes. Aí em outro local Jesus diz, eu não vim para os que estão bem, eu vim para os que estão doentes. Nós vimos o Senhor dando importância, se você quiser ser grande no meu reino, tem que ser como uma criança. Tem que agir como uma criança, ou seja, total dependência. Então é um misto de alegria, de amor, que Jesus coloca aqui, respondendo a esses discípulos que ele enviou, que não seria fácil, pelo contrário, seria perigoso. E depois eles voltam e relatam, né, o que deu alegria a eles. Jesus diz, isso é bom, eu dei autoridade para vocês fazerem isso. Mas vocês não podem esquecer da salvação, vocês não podem esquecer da grande graça de eu ter me revelado para vocês. Vocês, dentro desse contexto, são especiais. São especiais não pelo que vocês fizeram, mas pelo que Cristo fez, porque eu fiz por vocês. Jesus diz isso. E o finalzinho é isso, né? Aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí presta atenção no que é que vem agora. Nós já vimos aqui que a maior alegria de um cristão é ser salvo, é ter a revelação de Cristo. Revelação de Cristo. Nós vimos a palavra alegria associada aos discípulos, nós vimos a palavra alegria associada a Jesus, e agora, mais uma vez, nós vamos ver indiretamente a palavra ser feliz, ser alegre. Agora, a ideia parece que Jesus está sendo bem específico. Parece que até então, chegar a esse verso aqui, Jesus está declarando tudo isso, não só para os 70, para um monte de gente. Porque aqui Jesus já está caminhando para morrer. Jesus aqui já está bem famoso, meus irmãos. Bem famoso. Jesus agora não faz mais questão de dizer para as pessoas, olha, não espalha isso. Jesus agora faz propaganda, né? Ele está indo para morrer. Então tudo indica que não tinha só os 70, tinha uma multidão quando o Senhor fala isso. E isso que o Senhor está falando nada mais é do que o Evangelho, meus irmãos. Não é aquela coisa, me aceite de qualquer jeito, não. É isso aqui, o Evangelho é isso. É algo que não é fácil, é algo que vai ser perigoso, mas é algo que traz alegria, traz prazer, mesmo em meio àquilo que é difícil, mesmo em meio àquilo que é perigoso. Traz gozo, traz alegria. Entender isso só se você for crente em Cristo. Senão não tem sentido nenhum. Como é que você pode se sentir feliz e alegre em meio de dificuldade, em meio de perigo? Só você entendendo que você não faz parte desse mundo, que você está dentro de um projeto, de um plano, que não foi feito por um homem, mas foi feito por um Deus todo-poderoso. Aí sim, você sabe, você confia, você sabe como é que vai ser o final da história. Você sabe. Aí você vive por isso que isso causa espanto ao mundo. O que Jesus vai dizer agora? Parece que Jesus pega os 70, leva para dentro de uma sala e diz, olha, eu tenho mais algo para dizer, mas eu quero dizer em particular para vocês. Aí é onde vai surgir aquilo que eu chamo de alegria de ter a palavra, de ter o Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer aí, verso 23. 23. Só beber água assim. Olha o texto aí. Verso 23. Voltando-se para os discípulos, disse em particular. Então a ideia aqui, repito, é como se Jesus tivesse tirado eles, levado para uma sala. Eu vou dizer, para rematar aqui a minha argumentação, eu vou dizer um negocinho para vocês. Um negocinho que é um negoção. Bem-aventurado. A palavra traduzida é feliz. Feliz. Feliz os olhos que veem o que vocês vede. Um pouquinho atrás, Jesus está falando de revelação. Revelação dá a ideia de aquilo que estava oculto ver às vistas. Então, pelo contexto principal, Jesus está dizendo em ter a revelação dele, Cristo. Ele diz, bem-aventurados que veem o que vós vedes. Vós quem? Os 70.
Vós quem? Os salvos. Vós quem? Aqueles que o Senhor se revelou. Ele para aí não. Agora ele vai fazer um contraponto na história da salvação, na história da humanidade, na história do mundo, na história do Antigo Testamento. Olha o que ele vai fazer. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que verdes. O que é que eles estavam vendo? Jesus. O que é que eles viam mais? Jesus manifestando o seu poder. Ele continua. E não viram, e ouvi o que ouvis e não ouviram. Então Jesus está dizendo assim, ó, se alegrem pelo que vocês estão vendo. A revelação de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu faço. Se alegrem pelo que vocês têm ouvido da minha boca. Exatamente agora, do que vocês estão ouvindo, que vocês são felizes por ver e ouvir o que vocês têm. Porque no passado, muitos quiseram ver e ouvir, mas não viram. E ele diz quem eram esses, né? Ele vai dizer, ó, pois vos digo que muitos profetas e reis, profeta, lembra de um aí? Vamos lá, Isaías profetizou um Cristo que ele nunca viu. Um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, está registrado, profeta declarando isso, mas ele não viu essa profecia se cumprir. Jeremias, Ezequiel, nenhum deles, Joel, nenhum deles viram Jesus. O máximo que eles poderiam ver foram as figuras que apontavam para o Cristo. Nenhum viram. Reis, o que me vem em mente é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou contra o Senhor, e um dia ele orando, disse, Senhor, me traz a alegria da salvação. Não retires de mim o teu espírito, dai-me de novo a alegria da salvação, para que eu possa falar com entusiasmo. Jesus está dizendo para eles, ó, eles desejaram ver o que vocês viram, estão vendo, ouvir o que vocês ouviram, estão ouvindo, e não puderam. Então, felizes são vocês. Isso aqui está mais ou menos 2000 anos antes de nós aqui. No mínimo, 2000 anos. Isso implica dizer que nós, com relação a esses 70, temos muito mais luz ainda. Aí você pode pensar assim, como, pastor? Jesus não está aqui. A gente não está vendo milagre, prodígio e maravilha. Que conversa é essa? Você não lê Bíblia, não? Nós estamos estudando, começamos a estudar Hebreus. O primeiro versículo lá de Hebreus é para crente decorar esse negócio aqui, viu? Vamos lá. Marca aí na tua Bíblia. Você vai ouvir muito isso, eu acredito, nos nossos estudos aí, ó. Havendo Deus outrora falado, verso 1 do capítulo 1 de Hebreus, ó. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou por profeta, falou mandando um anjo, teofania, né? Deus se manifestou com prodígio e maravilha, tirando o povo lá do Egito, tudo que é jeito. Mas o verso 2 vai dizer a nós, aí é a nós mesmo, é todo mundo. Daqui a 2000 anos, se Jesus não voltar, tiver crente lendo isso aqui, eles estão incluídos nisso aqui. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. João vai dizer que ele é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Então Jesus está aqui e os milagres estão aqui, na sua palavra. Então o que Jesus está dizendo aqui, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ver e ouvir o que vocês ouviram. Mas vocês são os grandes bem-aventurados, bem felizes. E nós somos, porque nós temos a palavra revelada. Então, partindo para o nosso final, meus irmãos, o que é que esse texto nos ensina? O que é que nos amarra esse texto?
se nós estamos distante dele 2000 anos. É que a verdade que é para eles aqui, é para nós também. A minha alegria, a sua alegria tem que ser em realmente entender que somos salvos. E quando você entende que é salvo, não tem como você agradecer por aquele que lhe salvou, Jesus. E agradecer Jesus é sinal que ele se revelou a você, que você reconhece ele como Senhor e Salvador. E ser feliz, alegre, jubilante, porque esse Jesus deixou a sua palavra para nos guiar aqui. Isso aqui é segurança para nós. Já pensou se não tivesse a palavra de Deus? Como seria mais difícil, mais dificultoso? Nós temos as convicções do que Jesus pede, do que Deus pede para que a gente viva e faça. Seria muito mais difícil. Se hoje, com a Bíblia, tem gente que prefere ouvir outros profetas, ouvir coisas fora da palavra de Deus, querer ver milagre, querer ver coisas para achar que se ele vê, ele vai se fortalecer. Se ele vê, o pai dele vai se converter, a mãe dele vai se converter. Enquanto a Bíblia mostra que quanto mais milagre o Senhor fazia, quanto mais prodígios o Senhor fazia, mais as pessoas se endureciam. Mais as pessoas se endureciam. Então o que é que eu tenho que fazer? Se não crer nisso aqui. O Senhor dizendo, algo que alegrou o meu Jesus, algo que fez ele saltar de alegria. A sua palavra que o revelou, e a revelação de quem ele era, nos fez ter convicção de que ele era o nosso Salvador, que não existia outro senão ele para nos salvar. Então, essas três coisas são uma. A nossa alegria maior é a salvação que foi dada por Cristo através da pregação da palavra. Não foi por um passe de mágica. Você não acordou um dia e disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. Não foi assim. A palavra foi plantada no seu coração, na sua mente, nos seus ouvidos. Aí desceu até seu coração e aquilo abriu os seus olhos. Aí você enxergou quem era Jesus de fato. Aí você se submeteu a ele, a salvação veio até você. Então, independente da situação que eu venha passar, que você venha passar, independente da situação que você esteja passando, não se vitimize. Se de fato você creu em Cristo, não se vitimize, você é um vitorioso. Ou melhor dizendo, você é mais que vencedor. E você entender isso é você glorificar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, pela palavra que a mim foi revelada. Obrigado, Senhor. E esse exercício nós temos que fazer todos os dias. Porque o mundo quer colocar outras alegrias sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Mas nós não devemos substituir aquilo que é absoluto por algo que é passageiro. Tem sim muitas coisas que o mundo nos oferece que é bom e nos dá alegria, mas todas elas são passageiras. Mas essas alegrias aqui, encontrada nesse pedaço de texto aqui, do verso 17 ao 24, são alegrias perpétuas. Alegrias, meus irmãos, que ninguém pode nos tirar. Diabo não pode nos roubar. Em hipótese alguma, João diz que Jesus declarando, dizendo, aqueles que o Pai me dá, nenhum vão ser tirados da minha mão, nenhum. E quando Jesus ora, lá em João capítulo 17, se não me engano, ele diz, Pai, não te peço que tire-os do mundo, mas que o Senhor os guarde. Os guarde. Meus irmãos, que maravilha são essas verdades. Vou concluir. Conclusão, pequeno resumo. Os 70 voltaram regozijando-se por terem exercido autoridade sobre os demônios. Jesus viu a eventual expulsão de Satanás do céu quando ouviu o relato da derrota dos inimigos de Satanás. E se você ler, por exemplo, Apocalipse 12, 17 a 13, é essa a ideia. Jesus, todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, que pessoas se rendem a Cristo, entenda, é Satanás perdendo a sua força, até de fato se consumar aquilo que a Bíblia já deixa claro. Aí se Apocalipse está lá o final dele, que já é certo, não tem o que fazer. Jesus prometeu aos 70 poder geral para seus inimigos, além de seu poder sobre os demônios, mas ele disse a eles que não se alegrasse com a posse do poder sobrenatural, mas com a salvação sobrenatural, ou seja, que eles não se alegrassem com o que eles fazem e irão fazer, mas com o que Cristo fez nele.
os colocou na posição de salvo. Jesus agradece ao Pai por esconder a si mesmo e a sua salvação dos sábios deste mundo e por revelar a si mesmo a sua salvação aos fracos, aos desvalidos. Quinto, Jesus reivindicou o direito exclusivo de revelar o Pai aos homens. É Ele que revela, não tem outra pessoa. Jesus declarou que os 70 são um povo abençoado, por ver e ouvir as coisas que viram e ouviram. Nós somos mais abençoados ainda, porque nós temos muito mais palavra de Deus. Esses homens morreram e muitos deles não viram o que tornou Bíblia para eu e você aqui. Nós temos muito mais luzes. Então, vou terminar aplicando no verso 18, no verso 20 e no verso 24. Somos mais que vencedores. A vitória já está consumada. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. O crente se sente consolado pela certeza de que, pela graça e vitória de Cristo, pertence a Ele. Versículo 20. Somos proprietários de uma alegria, que nós podemos colocá-las como alegria tripla, né? A alegria da salvação, a alegria da revelação, a alegria da palavra. Aí você pode ver o contrário. A alegria de ter a palavra que nos revelou Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O que é que você quer ouvir mais? O que é que você precisaria ouvir para dizer, eu sou, ou nós somos, o povo mais feliz da face da terra? Se você morrer, se você perder o emprego, se você for desprezado, se você for perseguido, e essa perseguição te levar à morte, tudo isso aqui é garantia. Você não perde isso daqui. Uma vez dada, jamais tirada. Aqueles que o Senhor chamou, Ele, no final, vai dizer, glorifiquei. Romanos 8. Vamos lá, vou encerrar aqui no Romanos 8. Pode ficar de pé, irmãos. Minha conclusão vai ser ler Romanos 8, do verso 28 até o 39. Escute. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha alegria é porque eu sou salvo. A minha alegria é porque eu tenho Cristo revelado sobre a minha vida. A minha alegria é que eu tenho a palavra de Deus que me revelou a Ele e me disse, você é salvo, você é filho meu, e acabou de me dizer todas essas verdades. Eu não preciso mais de nada acontecer na minha vida para que eu seja alegre. Isso aqui é suficiente, meus irmãos. Isso aqui é suficiente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça, de fato, agregar essas verdades ao nosso dia a dia, ao nosso contexto, em momentos de alegria, em momentos de dificuldade, em momentos de alegria para que a gente possa entender que a alegria maior nós temos em Cristo, em momentos de dificuldade para a gente entender que tudo isso vai passar, e um dia nós estaremos com esse, que diz que a maior alegria é ter o nome da gente lá escrito no livro da vida, que a maior alegria é ter se revelado a nós, que a maior alegria é ter deixado a palavra, nós vamos estar com Ele, com Jesus que nos salvou. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Senhor,
a cada dia estarmos mais e mais convencidos acerca, Senhor, dessas verdades. E em especial hoje, da salvação que temos em Ti, a garantia de o nosso nome estar lá escrito nos céus. O privilégio de ter tido a Tua revelação diante de nossos olhos, através da Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar só